Acharya Chanakya olhou para Chandragupta com uma expressão séria e disse: Chandragupta, você sabe qual é a única diferença real entre um homem rico e um homem pobre? Ele fez uma pausa, deixou o silêncio se instalar e então continuou. A riqueza não vai para quem trabalha duro dia e noite. A riqueza vai para quem sabe como fazer o trabalho dos outros. A inteligência governa o dinheiro. O trabalho físico nunca governa. Um homem que usa apenas o corpo para ganhar dinheiro nunca terá o suficiente. Lembre-se sempre disso. Se você quer riqueza, não apenas o suficiente, mas riqueza abundante, então coloque seu poder mental para trabalhar. Use sua mente, não suas mãos. Um rei nunca trabalha pessoalmente. Um rico comerciante nunca faz o trabalho de um assalariado. E, no entanto, aqueles que mais trabalham são os que permanecem mais pobres. Chandragupta curvou a cabeça e perguntou com humildade: Gurudev, então qual é o verdadeiro segredo para se tornar rico? Porque nem todos ficam ricos. Chanakya sorriu lentamente e falou: Chandragupta, lembre-se desta verdade para sempre. Se toda a riqueza deste mundo fosse dividida igualmente entre os pobres hoje, em poucos anos tudo voltaria a ser exatamente como é agora. Os pobres seriam pobres novamente. Os ricos seriam ricos novamente. Por quê? Porque riqueza e pobreza não são criadas pelo dinheiro. São criadas pela inteligência. A pessoa que galopa o cavalo do seu intelecto não demora a enriquecer. Mas aquela que deixa seu intelecto adormecido e trabalha apenas com o corpo, essa pessoa permanecerá pobre por toda a vida. A riqueza é um jogo da mente, não do trabalho. Então Chanakya disse: Hoje vou lhe contar 5 desses métodos. Depois de conhecê-los, nada poderá impedi-lo de prosperar. Esses 5 princípios são as fórmulas mais profundas do Chanakya Niti. Se você agir de acordo com eles, chegará o dia em que toda a Índia aclamará seu nome. E então Chanakya revelou o primeiro princípio. Se você realmente deseja enriquecer, se deseja alcançar um patamar na vida onde não faltam dinheiro, respeito ou liberdade, então o primeiro e mais essencial passo é este. Dedique toda a sua atenção, todo o seu dinheiro e todo o seu tempo a aprimorar o seu intelecto. O trabalho físico não é errado, mas ele só o levará até certo ponto. Além desse limite, você parará. Um trabalhador braçal martela dia e noite, mas luta para colocar comida na mesa. Por quê? Porque ele nunca abriu as portas do seu próprio intelecto. Domine o cavalo da sua mente. E dominá-lo significa aprender. Continue aprendendo. Continue aprendendo até o último suspiro da sua vida. A pessoa que para de aprender morre em vida, e seus ganhos morrem com ela. O segundo princípio: as oportunidades não surgem por si só. Você precisa reconhecê-las. Há um antigo ditado: a oportunidade chega com o tempo e se destrói com o tempo. Só quem ouve o seu som alcança o sucesso. Se você quer ficar rico, precisa abrir os olhos para enxergar oportunidades. As oportunidades nunca batem à sua porta anunciando sua chegada. Elas nunca chegam dizendo: Olá, eu sou a sua grande chance, por favor. Me deixe entrar. As oportunidades sempre chegam disfarçadas. Às vezes como um problema. Às vezes como uma crítica. Às vezes em uma única frase dita por um amigo. A maioria das pessoas as ignora, mas aqueles que as reconhecem são os que se tornam milionários e bilionários. Faça um compromisso a partir de hoje. Não deixarei nenhuma oportunidade passar. Seja uma oportunidade de aprender, ganhar dinheiro, conectar-se com outras pessoas, explorar ou criar algo novo, eu a aproveitarei. Lembre-se, a riqueza não vem até você. A riqueza busca um caminho para chegar até você, e esse caminho é a oportunidade. Quanto mais oportunidades você agarrar, mais caminhos se abrirão para a riqueza fluir em sua direção. E se você continuar perdendo oportunidades, não importa o quanto siga o primeiro princípio do aprendizado, todo o seu conhecimento será desperdiçado.
Porque para usar o que você aprendeu, você precisa de um momento para agir. O terceiro princípio: o tempo é mais precioso que o dinheiro. Se você realmente quer enriquecer, se quer alcançar a liberdade em que o dinheiro se torna seu servo e não o contrário, então agarre esta verdade para sempre. O tempo é 1000 vezes mais valioso que o dinheiro. Se o dinheiro for perdido, você pode recuperá-lo. Mas, uma vez perdido, o tempo se foi para sempre. Nem um único segundo jamais retornará. Todas as pessoas ricas do mundo concordam em uma coisa: sua maior arma era o tempo, e seu maior trunfo era a disciplina que exerciam sobre ele. Se você ainda está desperdiçando seu tempo hoje, então você ainda não merece a riqueza, porque enriquecer não é um jogo, é uma guerra, e nesta guerra, apenas o mais disciplinado vence. A riqueza só chegará até você quando você provar que é merecedor. E você só pode provar isso dedicando cada momento, cada respiração, cada minuto ao seu objetivo. Faça este juramento a partir de hoje. Meu tempo é meu maior tesouro. Não permitirei que ninguém o toque. Nem pessoas inúteis, nem hábitos inúteis, nem pensamentos inúteis. Cada minuto meu pertencerá ao meu objetivo. Dedicarei todas as 24 horas ao meu sonho. Enquanto eu respirar, não pararei. Apenas colocando este princípio em prática, os outros 6 começarão a entrar em sua vida por conta própria. Porque quem conquistou o tempo conquistou a riqueza, a vida e o próprio destino. O quarto princípio: antes que a riqueza chegue, prepare-se para recebê-la. Ganhar dinheiro não é a parte mais difícil. O verdadeiramente difícil é manter o dinheiro depois de recebê-lo. Você já deve ter visto isso. Alguém ganha na loteria e, em 2 a 4 anos, está falido. Um salário aumenta e, em 1 ano, as mesmas velhas reclamações retornam. Um negócio decola e, em 2 anos, a pessoa está afundando em dívidas. Por quê? Porque não estavam preparadas antes da chegada da riqueza. Eram como vasos sem fundo. Basta colocar água e tudo transborda. A deusa Lakshmi é extremamente perspicaz. Ela não permanece onde não há contenção, autocontrole, onde os hábitos são corruptos. A riqueza é como um rio. Se você não construir uma represa, ela fluirá. E essa represa é construída dentro de você, em seus hábitos, em seu caráter. Portanto, este princípio é o mais rigoroso e o mais necessário. Prepare-se antes que a riqueza chegue. Se você é pobre hoje, mas aprende a ter contenção, permanecerá um rei mesmo depois de ficar rico. E se você é rico hoje, mas não aprendeu a ter contenção, chorará como um mendigo amanhã. Quando o dinheiro chega, seu verdadeiro teste começa. Ele revela quem você realmente é. A ganância ou contentamento? A arrogância ou humildade? A imprudência ou sabedoria? Existe exibicionismo ou dignidade? A maioria das pessoas falha neste teste. O primeiro salário alto chega e imediatamente vem um relógio novo, um celular novo, festas e comemorações. 2 anos depois, de volta à mesma luta de sempre. Mantenha-se em um estado em que, mesmo quando milhões chegarem, você permaneça exatamente como era. Sejam os sapatos velhos ou italianos, mantenha seu andar. Seja a comida de uma barraca de rua ou de um restaurante 5 estrelas, mantenha sua fome. Esta é a verdadeira preparação. A ganância é a maior inimiga da riqueza. No momento em que 2 moedas caem em sua mão, a ganância sussurra: aproveite agora, comemore agora. E na busca pelo prazer, você mata seu próprio futuro. O quinto princípio: aprimore seu círculo de amizades e mantenha sua mente inspirada em direção ao seu objetivo. Não importa o quanto você aprenda, não importa quantas experiências você acumule, não importa quanto tempo você invista, se sua companhia for ruim, tudo é inútil. Você se torna aquilo com que se cerca. Seus ganhos, seu caráter, sua fortuna, seu futuro.
Tudo isso é determinado pela média das 5 pessoas mais próximas a você. Onde você se senta, com quem você toma chá, com quem você passa horas conversando ao telefone à noite. Isso lhe diz exatamente onde você estará daqui a 10 anos. A pessoa que deseja enriquecer deve primeiro observar seus companheiros. Porque, assim como o ferro afia o ferro, a mente de um homem se torna como a mente daqueles com quem ele passa mais tempo. Quando você vive entre pessoas preguiçosas, negativas e sem visão, sua própria mente começa a pensar da mesma maneira. Você começa a acreditar que nada pode mudar neste mundo. Dinheiro só vem por sorte. Trabalho árduo não leva a lugar nenhum. E com esses pensamentos, você sabota a si mesmo. Mas quando você vive entre pessoas de pensamento elevado, entre os ricos, os instruídos, os disciplinados, os focados em objetivos, sua própria mente começa a se elevar. Você naturalmente começa a sentir: eu também posso fazer isso. Chandragupta, lembre-se sempre disso. A dívida é como um cupim. Isso corrói relacionamentos, não importa o quão fortes sejam. E é justamente por meio dessa dívida que ocorre o maior dano à riqueza. Na vida, muitas vezes, são nossos parentes e amigos mais próximos que vêm pedir dinheiro. E hesitamos em dizer não, com medo de que o relacionamento se rompa. A verdade é que a maioria das pessoas nem sabe como dizer não, porque não tem as palavras certas ou a abordagem adequada. Então, deixe-me contar a estratégia. Quando alguém vier pedir um empréstimo, se você fizer estas 3 perguntas, essa pessoa inventará alguma desculpa e irá embora sozinha. Mas Chandragupta, isso é uma habilidade que o liberta do medo. Se você não a conhece, permanecerá preso para sempre. Muitas vezes vi pessoas perderem as economias de uma vida inteira por esse mesmo motivo. Nos tempos de Pataliputra, de Chanakya, vivia um comerciante comum chamado Vishnudas. Ele trabalhava duro dia e noite, vendia grãos e economizava um pouco para sua família. Um dia, um parente distante apareceu e disse: Irmão, minha colheita foi destruída na enchente. Me empreste um pouco de dinheiro, devolverei depois da próxima colheita. O coração de Vishnudas se comoveu. Ele deu todas as suas economias, mas os meses se passaram, os anos se passaram. O parente nunca mais apareceu. Mais tarde, descobriu-se que ele havia gasto todo o dinheiro em seus próprios prazeres. A família de Vishnudas passou fome. Seus filhos não puderam ir à escola, e esse relacionamento já havia se deteriorado há muito tempo. Chanakya costumava dizer: proteger a riqueza é proteger a família. Hoje, a mesma coisa acontece. As pessoas mandam mensagens no celular: Irmão, emergência, me empresta 500. E nós damos porque dizer não nos parece errado. Mas a verdade é que depois de emprestar o dinheiro, o relacionamento não se fortalece, ele se enfraquece. Porque se o dinheiro não for devolvido, começam as discussões. E se você pedir de volta, você se torna o vilão. Então, como escapar dessa armadilha? O primeiro método consiste em não responder imediatamente. Chanakya chamou isso de escudo do tempo. Quando alguém pede dinheiro, não importa quão grande seja a crise que descrevam, não diga sim nem não naquele momento. Simplesmente sorria e diga: Irmão, entendo sua situação, mas meu dinheiro está retido em diferentes lugares. Deixe-me verificar minhas contas, falar com minha família e lhe darei uma resposta amanhã. Essas 24 horas lhe dão tempo para pensar e também revelam a verdadeira intenção da pessoa que pede. Se a necessidade for falsa, ela não esperará. Procurará outra pessoa. Mas se for genuína, ela esperará. O segundo método consiste em fazer perguntas, mas com a abordagem correta. Quando retornarem após 24 horas, não explique por que você não pode ajudar. Em vez disso, pergunte: Irmão, quero ajudar, mas preciso desse dinheiro de volta logo, pois tenho minhas próprias despesas. Qual é o seu plano concreto para devolvê-lo?
De onde virá o dinheiro? Essa pergunta expõe a verdadeira intenção da pessoa. Chanakya disse: uma pergunta é uma flecha que atravessa as mentiras. Se alguém disser, vou descontar do meu salário, isso é aceitável. Mas se disserem, não se preocupe, confie em mim, tenha cuidado. Então diga, eu confio em você, mas o relacionamento é mais importante que dinheiro. Se o dinheiro não for devolvido, o relacionamento sofrerá. E isso é a última coisa que eu quero. Esse pensamento os fará reconsiderar. O terceiro método é pedir uma garantia. Se ainda assim insistirem, diga: irmão, existem regras, vou te dar o dinheiro, mas preciso de uma pequena garantia em troca, um cheque ou algo que você possa me deixar. Chanakya chamava isso de lei da garantia. Em sua época, as pessoas deixavam um anel de ouro ou documentos de propriedade. Ele ensinava a seus alunos: pergunte como eles vão devolver. Se alguém for evasivo, essa é a resposta. Hoje em dia, peça um cheque pré-datado. Se eles ficarem irritados e disserem, você não confia em mim, responda calmamente. Não se trata de confiança. É apenas uma questão de segurança. Qualquer pessoa com boas intenções concordará. E quem não concordar, bem, essa pessoa se retirará. O quarto método é criar a ilusão de escassez. Se eles disserem, tudo bem, fale com sua família, então você diz, escute, eu tinha dinheiro, mas o apliquei em um depósito a prazo fixo. Se eu sacar agora, haverá uma multa. Se você estiver disposto a cobrir essa multa, eu posso sacar. Chanakya chamou isso de ilusão de ausência. Ninguém que pede um empréstimo se oferecerá para cobrir sua perda. Eles se retirarão por conta própria. O quinto método, se a necessidade for genuína, é dar um pequeno presente em vez de um empréstimo. Chanakya disse: até um inimigo se torna amigo pela generosidade. Se alguém estiver realmente doente ou precisar de dinheiro para a mensalidade escolar de um filho, não empreste o valor total. Diga, não posso dar o valor total, mas posso dar esta quantia, e você não precisa devolver. Isso economiza a maior parte do seu dinheiro, aumenta sua dignidade e a pessoa não voltará fazendo exigências maiores da próxima vez. Se o valor solicitado for alto, na casa dos milhões, a documentação se torna essencial. Chanakya disse: uma transação sem documento é a semente da disputa. Faça um acordo, aceite um cheque. Quem tiver boas intenções concordará. Quem não tiver, desaparecerá. E, finalmente, o ensinamento mais profundo de Chanakya. Se um relacionamento termina porque você disse não a uma proposta de dinheiro, então esse relacionamento nunca foi verdadeiro. Proteja-se. Proteja seu patrimônio. Porque proteger seu patrimônio é proteger sua família, seu futuro e sua dignidade. A partir de hoje, adote esses princípios. Pense bem antes de responder. Faça perguntas. Exija garantias. Demonstre escassez. Ofereça pequenos presentes quando necessário. E lembre-se, dizer não quando é certo dizer não, não é egoísmo. É amor próprio.